É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. Hoje, a minha convidada, a amiga, é a Débora Compagnoni. Ela é quiropraxista e veio hoje aqui nos desmistificar um pouco e falar um pouco sobre a sua especialidade. Tudo bem, Débora? Tudo jóia, tudo bem. Coisa boa que tu aceitasse o convite para vir. Muito obrigada. Trazer informações de saúde. Porque eu sempre falo no programa que saúde não é brincadeira. E a gente precisa ter muita responsabilidade sobre isso. E o que eu sempre trago em todos os programas é sobre os tratamentos individualizados. E que na tua especialidade é uma coisa completamente individualizada, né? Então, eu gostaria que tu falasse para as pessoas entenderem um pouquinho, então, o que é a quiropraxia? Quiropraxia é uma profissão na área da saúde, assim como a odonto, a medicina, a fisioterapia, a educação física, de graduação superior, né? Que tem mais ou menos uma duração de 4 a 5 anos, o curso de graduação superior, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que trata principalmente as disfunções neuromusculoesqueléticas. Muito bem. E sobre o passado, para começar a quiropraxia, qual é a história dessa formação e dessa faculdade que foi gerada sobre... A quiropraxia, a origem da quiropraxia, ela é, assim como a osteopatia, elas são americanas, né? Mas surgiu em 1895, através do Dr. Daniel David Palmer, que ele naquela época existia muito a parte da naturopatia e magnetoterapia. Ele era um magnetoterapeuta, atendia no consultório, tinha bastante movimento. E no consultório dele, no prédio que ele atendia, tinha um porteiro. E esse porteiro um dia contou para ele que numa queda, assim, ele perdeu a audição, né, do que eu tô rindo. E ele ficou meio que invocado daquilo, mas por que da queda ele ia perder a audição, né? E ele chamou então esse porteiro, disse, deita aqui, deixa eu te verificar aqui tudo, e começou a mexer nas vértebras dele, até que teve um momento ali que ele viu que estava uma vértebra para fora e empurrou a vértebra. Passou uma semana, o cara, doutor, eu voltei a ouvir. Ali ele começou a querer buscar um conhecimento melhor, né, dentro da parte de anatomofisiologia, neurofisiologia, para ver o que é que ele tinha proporcionado. Então ele começou a sair dos Estados Unidos, foi para fora, porque antigamente existiam aqueles quebra-ossos, né? Aquelas profissões bem antigas. Dos chineses com martelo batendo nos ossos. Isso aí. Né? Para verificar o que era isso aí, procurar as colunas, né? E ver o que é as doenças de coluna. Tanto é que o filho dele continuou esse estudo e eles então fundaram uma escola, né? Uma universidade de quiropraxia que existe até hoje, que é a Palmer College University nos Estados Unidos, no Iowa. Muito bem. Então, falando da faculdade Palmer, como é que é Palmer? Palmer University, isso. Palmer Onde que é isso? No Iowa, em Davenport. Eu acho que em Novo Hamburgo, a primeira pessoa que veio falando sobre quiropraxia foi um americano, não? Sim, sim. Novo Hamburgo, na Fevale, né, existiu o primeiro curso de quiropraxia. Para quê? Em 1998, houve o início de um curso de especialização em quiropraxia, somente para profissionais da área da saúde já formados, tá? Para formar os professores dos próximos cursos de graduação no Brasil. Então, tanto a Universidade Fevale quanto a Universidade Anhembi Morumbi iniciaram um curso de quiropraxia, graduação de quiropraxia, no ano de 2000, tendo as suas turmas formadas a primeira vez em 2004. Eu e alguns outros professores começamos no curso em 98, fizemos esse curso de especialização, que foi em torno de 3.000 horas, então não foi um curso de especialização normal, um curso bastante puxado, onde todos os professores foram americanos. Para que a gente pudesse trazer o curso de quiropraxia no Brasil, que ainda não era nada conhecido, e depois os cursos de graduação.
E tu tens ideia de quantos estados já possuem cursos de quiropraxia? Quase todos? Como é que está isso aí? Cursos de quiropraxia atualmente nós temos Novo Hamburgo, São Paulo, Chapecó, Rio de Janeiro, Brasília e parece que Salvador também está entrando com a tentativa de abrir um curso lá. A quiropraxia como só, tu pode explicar para as pessoas, para nós desmistificar um pouco, que não é simplesmente estalos? Sim. Quando tu tem uma alteração degenerativa ou algum traumatismo, que eu trouxe uma coluninha, tem uma coluninha ali, uma coluninha pequenininha, coluninha de nenê, como eu digo, mas não é. Nós temos várias articulações na coluna. As pessoas acham que é só uma articulação. Não. Na verdade, nós temos de cada lado uma articulação, posterior, anterior e uma bem mais anterior. Dentro dessa coluna, dessas vértebras, tem um canal que a gente chama de forame, onde passa, então, a medula, que é responsável pelo sistema neuromotor. Ela dá tanto a parte motora quanto a sensibilidade para os órgãos e para os membros do corpo. Para cada lado, cada nervinho sai, e esse conjunto de nervos formam, né? Na parte lombar, que é a baixa, vai então os movimentos das pernas, a sensibilidade. Na parte de cima, que é o pescoço, vai então os movimentos cervical, dos braços, que é a cervical. Na Nós coluna temos torácica. a cervical, a dorsal ou torácica, que é a que mantém as costelas, né? A coluna lombar e a última aqui, que é o triângulozinho, que a gente chama, é o sacro. Né? É fundido, gente, não confundam as palavras. São vértebras fundidas, são vértebras unidas. coladas, unidas, tá? Quando tu tem algum trauma, tu tem uma degeneração, um vício postural, essas articulações sofrem uma sobrecarga da própria articulação, também da musculatura e de seus ligamentos. O que a quiropraxia vai fazer? Ela vai procurar, vai diagnosticar onde se encontra a disfunção e vai, dentro de alguns movimentos manuais, né, ou com auxílio de instrumentos, posicionar novamente para que haja alívio do desconforto e volta do retorno neurológico normal ao cérebro. Então, assim, a gente tem um corpo funcionando bem, então nós temos estímulos funcionando a 100%. Quando nós temos uma lesão como essa, às vezes eu não tenho dor, mas os meus estímulos não estão mais funcionando a 100%. Ali começam a aparecer os problemas. Aí pode aparecer a dor, a sobrecarga e até algumas alterações neurológicas e também alterações que envolvem os nossos organismos. É como se fosse, para as pessoas entenderem, aquela árvore de Natal que não está ligado o pisca, tá ligado, estão ligadas todas as luzinhas. E algumas estão falhadas, ou uma está falhada. Tu tem que ver qual é o ramo daquele fio que talvez esteja interrompendo a passagem correta de eletricidade para aquele local. Isso, a gente também brinca, às vezes, orientando o paciente, é como se tivesse uma mangueira, né, de água ligada. E vai alguém ali e aperta a mangueira com o pé. Naquele lugar a não vai água direito. Continua passando, mas o fluxo é bem menor do que o normal. Então, mais ou menos é isso que a quiropraxia vai tratar, né? Por que não é simplesmente o estalo? As pessoas dizem, o estalo é normal, porque dentro da articulação nós temos gás. Quando a gente leva essa articulação numa pressão para que ela realinhe, para que ela se mantenha, esse gás sai, esse gás estoura. Por isso que as pessoas, me quebrei. Não, ninguém quebra ninguém. Eu sempre digo para os pacientes, eu tenho muito medo de quebrar um pescoço. Para quebrar um pescoço, a gente só vê nos filmes de Hollywood. É muito difícil, porque olha, às vezes as pessoas têm um acidente de carro muito grave e o pescoço está ali tranquilo. Tranquilo não, né? Fica todo desconjuntado. Fica todo desconjuntado e tem que ir para a quiropraxia, né? Claro, o que é a importância da quiropraxia? As pessoas dizem, é só deitar ali e apertar na coluna. Não. A quiropraxia, ela vai te ensinar a saber qual a vértebra que tu tem que mexer, qual o ângulo que tu tem que mexer, que direção que tu tem que levar aquela vértebra e qual é o torque, né? Qual é o ângulo e a força que tu tem que dar. Não adianta nada eu notar, aqui está o problema. Se eu apertar de um lado, eu posso piorar o quadro. Se eu modificar o ângulo, eu vou piorar o quadro. Então, essa é a importância do estudo da quiropraxia em si. Lembrando, né, não desqualificando, mas assim, qualificando, nem sempre a quiropraxia vai ser feita direto depois que tu falou de um acidente, né? A gente precisa ter descartado lesões na coluna para que se possa fazer um ajuste depois. Sempre. Porque botar a mão sem saber o que tem, tu mexer no quebrado, tu vai esparramar o problema. O profissional de quiropraxia, ele já está preparado. Ele já está preparado para avaliar
simplesmente, né? Às vezes o paciente tem uma queda, ele vai fazer a anamnese, que é, né, a avaliação do paciente, vai fazer testes ortopédicos e neurológicos, e ele vai poder dizer, não, agora eu posso te mexer, ou não, eu não posso te mexer agora, eu tenho que primeiro solicitar um exame de imagem, um raio-x, uma avaliação com o ortopedista, para poder ver o que realmente está acontecendo e depois fazer o trabalho de quiropraxia. Exato. Muitas vezes, claro, um acidente foi pequeno, dentro do teu parâmetro, dentro do teu exame físico, tu como quiropraxista tem condições de dizer, posso te atender agora ou não. Prefiro primeiro pedir um exame de imagem. É aquilo que nós estávamos falando antes da coluna. A pessoa que tem uma escoliose, coluna tipo em S, uma lordose, que a parte ali do bumbum fica bem arrebitada, com certeza o quiropraxista não vai conseguir deixar reto essa coluna, porque é uma má formação ou da genética da pessoa, que é característica familiar. Aí que está o bom profissional para poder saber que caminho ele vai. Mesmo. Não é tentar endireitar, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Isso. E é importante dizer também que nem sempre a gente tem um alívio grande a partir da primeira sessão de quiropraxia, mas desde que o paciente tenha isso, né, há muito tempo, não é com a primeira sessão que a gente vai conseguir fazer com que o paciente saia 100% do teu consultório, né? É assim como qualquer outro tipo de tratamento. E muitas vezes a quiropraxia ela não precisa ser só feita após um trauma, né? Nós classificamos traumas até como uma postura incorreta do dia a dia. Muito tempo sentado, muito tempo no celular, que é o grande vilão da história. Na verdade é o ler, né? Lesão por esforço repetitivo. Lesão por esforço repetitivo, né? Então assim, muito tempo numa mesma posição. Às vezes tu me disse, muito tempo em pé, às vezes eu tenho dor nas costas quando tu estás operando. Tu estás muito tempo em pé, mesmo que tu seja um atleta, né? Então, assim, tem coisas que realmente a gente, às vezes, precisa fazer quiropraxia para realinhar, tirar aqueles pontos que estão incomodando, para que tu tenha um alívio melhor, né? Vou chamar agora o nosso patrocinador master, voltamos em breve. Até logo. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltando então com a amiga Débora Compagnoni, quiropraxista, estamos falando sobre quiropraxia e sobre os tratamentos individualizados para tal. Débora, vamos falar então o medo específico que as pessoas falam, algeriza, não sei se está certo essa palavra. Sim, pânico, aos estalos que a quiropraxia dá. Tu já comentaste antes que é por causa dos gases, das articulações, mas as pessoas têm muito medo disso e muito medo de forçar e fazer uma lesão muscular maior, isso eu já escutei. Então comenta um pouquinho para nós, por favor. Isso. O que acontece? Vamos repetir. Nós temos dentro da coluna, dentro de qualquer articulação do corpo, nós temos uma cápsula, que a articulação está dentro dessa cápsula. Dentro dessa cápsula tem um líquido chamado líquido sinovial, né? E ela tem certas substâncias. Quando a gente leva essa tensão na articulação, ela costuma estralar. Tá? É a mesma coisa daquelas pessoas que ficam... Que não é bom também ficar estralando o tempo todo. Não é bom ficar estralando o tempo todo. O que acontece? Quando tu te estrala, quando acontece isso espontâneo, simplesmente tu levou uma tensão e o gás liberou. Quando a articulação está presa, seja coluna, tornozelo, o joelho, ombro, né? Ela não tem esse movimento, a pessoa não consegue fazer aquela articulação voltar sozinha, ela se estralando. Nós temos que ter uma força e uma tensão de movimento para que haja esse alívio da coluna. Ângulo e torque. Ângulo e torque. Então, às vezes as pessoas me dizem assim, mas eu mesmo estralo o meu pescoço, né? E dá um alívio momentâneo, mas a vértebra que precisa ser realinhada ou mexida, tu não consegue fazer sozinha. O estralo nada mais é do que essa liberação de gás. Por que eu associo que as pessoas têm muito medo, né? Antigamente tinham aqueles filmes de
dos Bruce Lee da vida, né? E pega o pescoço e quebra o pescoço, né? A pessoa morre ali. Eu brinco, né? Só em Hollywood que se consegue fazer isso. Ou uma mão muito ruim, vamos dizer assim. Agora, o paciente que vai te procurar, que tem medo, ele vai te... Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho uma aflição. Tudo bem, tu vai conversar com o paciente, tu vai explicar, né? O que existe, Rodrigo, e me assusta muito, principalmente nessas academias, né? Meu amigo ali, deita aí que eu vou estralar tuas costas, né? Ou, tu tá com dor, pega o pescoço e faz um crack. Cara, eu canso de pegar pacientes assim, que vêm com problemas para mim, porque disseram, lá na academia, lá onde eu faço judô, lá tem um amigo meu que me estralou em casa. Qual é o conhecimento? É a mesma coisa que alguém pegar e enfiar um cotonete no nariz sem conhecimento nenhum, né? Só porque tem um buraco ali que eu acho que pode. Mas as pessoas fazem isso no ouvido. Pois é. Na orelha. E aí quem tem que... Esse assunto é longo. Quem tem que pedir socorro para quem? Para o Rodrigo. Então, assim, existem profissionais e profissionais. Então, assim, procure sempre um quiropraxista graduado, que tenha um certo reconhecimento, né? Procure conhecer o quiropraxista, se ele for novo, se ele é formado, se ele é sócio da Associação Brasileira de Quiropraxia. Procure no site www.quiropraxia.org.br. Não é... Muito metido, tem gente que faz cursinho de final de semana, tem massagista dando curso de quiropraxia. Curso de quiropraxia é uma graduação de 4 anos. Uma faculdade. Uma faculdade, tá? Tu vai lá, tu te forma como médico, como dentista, educador físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. A quiropraxia também tem essa mesma formação. E aí daqui a pouco tu pega um cara que vai te atender que fez um curso de 30 horas de quiropraxia. 30 horas não dá nem para te conhecer a anatomia, né? Porque, assim, tu tem que ter um conhecimento enorme da anatomia, tu tem que ter um conhecimento enorme da palpação. O que é? Saber palpar cada segmento vertebral, saber onde é que está o problema. Mas não só as vértebras, né? Todas as articulações. Porque a quiropraxia não cuida só da coluna. Não, articulação joelho, tornozelo, articulação temporomandibular, né? Tem quiropraxistas que trabalham com desvio de septo. Eu, por exemplo, não trabalho. Tá? Osso torto é osso torto. Isso é uma conversa complicada, né? Eu, por exemplo, não trabalho, mas tem, lá nos Estados Unidos, eles têm essa formação... De fraturar o osso. Não, de reposicionar, talvez, uma lesão por trauma, mas não... por trauma, sim, isso a gente faz. Isso. Torrino faz, chamada redução incruenta. Isso mesmo. No momento do trauma, tu tem as primeiras horas para tentar reposicionar o nariz. Isso aí. Isso até os ortopedistas, alguns fazem. Isso eu não faço, mas, por exemplo, assim, a gente atende nenê, sabia? Isso que eu queria te falar. Eu dizia assim, vamos tirar os idosos que têm muita osteopenia, que já são todos flácidos de musculatura e endurecidos de articulações. De que idade, mais ou menos, tu pode começar a fazer uma quiropraxia? Até qual idade, mais ou menos? Que tudo tem avaliação individual, né? Isso aí. Desde que a criança nasce. Tu vai me perguntar assim, mas criança já nasce com problema de coluna? Pode nascer. Pode nascer. Pode dar mau jeito até na hora do canal do parto. No ombro, lesões de... A principal causa. Braquioradial. Braquioradial, mas principalmente tensão a nível de cervical. Porque traciona muito. Traciona, né? Um parto demorado, uma cesárea de urgência. Fica lá empurrando a cabeça no parto demorado. Não, o médico faz isso aqui, né? Ele bota a mão aqui para poder puxar, torce, para poder tem tempo para tirar logo, né? Deslocar o ombro. Então, assim, quando é que a mãe percebe que a criança pode ter algum problema? Primeiro quadro. Cabecinha torta, pescoço torto? Não só isso. A criança chora sem parar, sem motivo nenhum. Uma criança irritadiça, porque a criança costuma dormir logo que nasce, né? Uma criança irritadiça, chorando. Quando tu vai dar o peito, ela vira a cabeça para um lado. Quando tu vai dar para o outro lado, a criança não vira direito ou se contorce toda. Significa que para ela virar o pescoço, alguma coisa incomoda. Então ali a gente já pode levar num quiropraxista, diagnosticar qual é o problema. A gente não vai pegar o pescocinho da criança e torcer, como a gente faz num adulto, né? Mas existem esse é o medo do adulto. Existem movimentos que a gente faz muito sutis, que ali a gente já consegue liberar as primeiras vértebras cervicais. Mas isso por contratura muscular? Por contratura muscular e até por deslocamento cervical, né? Porque eu vou tensionar
a primeira e a segunda vértebra, na hora que eu puxo a criança, eu posso tensionar. Então, eu posso fazer que ela escorregue para um ladinho, certo? E se faz assim, né? Pra tirar o ombro, isso aí. E ela escorregando para o ladinho, ela pode não voltar, apesar da criança ter muita mobilidade. Então, naquele movimento, a vértebra pode estar, digamos, espetando um pouquinho aqui. A criança já não consegue virar o rostinho direito, o nenê fica, né, incomodado, ele costuma levantar mais o ombro daquele lado, né? E a gente examinando consegue perceber isso. E aí a gente, com movimentos muito sutis, consegue fazer com que a criança tenha esse alívio, volte a mexer o pescocinho, né? E consiga voltar às funções fisiológicas normais. Então, desde o neném até o idoso? Desde o netinho até o vovô. Mas o vovô já é que nem a criança, tem que ser bem mais devagar. Com certeza, porque nós temos um envelhecimento normal do nosso corpo, né? Que vem se acelerando à medida que nós ficamos cada vez mais parados. Cada dia que passa, nós ficamos mais velhos. Isso é aí. a certeza. E mais sedentários, infelizmente, né? A musculatura vai ficando mais débil também. Vai ficando mais débil, nós vamos perdendo massa muscular, né? Nós vamos perdendo substâncias, perdemos cálcio. Por isso é importante a importância da atividade física. Sempre, né? Não só caminhadinhas, a musculação hoje em dia é uma grande indicação, para o idoso. Isso aí. Baixo impacto ou médio impacto, isso o educador físico tem vai que ser poder... orientado, tudo tem que ser individualizado. Eu sempre falo isso aqui e enquanto existir o programa eu vou falar isso. Com certeza. E aí o que acontece? Nosso corpo, para nos proteger, ele vai envelhecendo junto, ele vai endurecendo, Rodrigo. Né? Então a gente cansa de ver aquelas vovozinhas, aqueles vovozinhos, né, caminhando assim. Isso é uma proteção do corpo. Claro que a quiropraxia não vai trabalhar para pegar e botar a pessoa em uma posição normal. Não volta e nem deve. O que nós vamos evitar que chegue naquele jeito. Isso. E o que nós vamos trabalhar é que para manter o paciente assim, ou então evitar que piore. Né? Então, se ele chegou assim para nós com esse quadro, eu não vou lá meter o pé nas costas dele e vou puxar, não pode. Então, a gente vai trabalhar para que a gente tente manter aquilo ali e evitar que ela se piore, que ela postergue mais. Maravilha. E a quiropraxia, ela é muito benéfica, né? Ela é bastante... os resultados são muito bons, trazem resultados mais rápidos, muitas vezes, do que a fisioterapia, né? As pessoas me dizem assim, posso tomar remédio fazendo quiropraxia? A gente procura evitar que o paciente tome medicamento, né? Mas se o paciente está com muita dor, certo? Não consegue aliviar a dor e tem que fazer o seu trabalho do dia a dia, não consegue sentar, claro, orientado, pode, às vezes, ou necessário, tomar alguma medicação. A gente evita... Anti-inflamatórios, relaxantes musculares. Claro, a gente evita... Como tu evita prescrever alguma coisa quando não é necessário? A gente diz a mesma coisa, né? Então, assim, eu não vou sair prescrevendo mesmo, porque a quiropraxia não prescreve medicação, mas a gente pode orientar o paciente, olha, procura um médico se o teu quadro está piorando, né? Se tu tem que entrar com uma medicação, tu vai orientar ele a buscar essa nova medicação, né? Tu não vai sair prescrevendo, a gente não prescreve, mas tu pode orientar algumas terapias caseiras, ou gelo, ou calor, né? Atividades menos impactantes, para que o paciente tenha uma resposta. E a quiropraxia, ela vai sendo feita, o próprio quiropraxista é capaz de avaliar se tu tem necessidade de fazer uma quiropraxia diariamente. Ou ir para o físio, para lesões de reabilitação. Ou ir para o físio, para lesões de reabilitação, que a gente sempre trabalha de uma maneira complementar, né? Ou então, se o paciente tem condições de fazer só uma vez por semana. Eu não sou, Rodrigo, eu particularmente, na minha carga de experiência, é muito difícil pegar um paciente que eu tenho que dizer, olha, só eu tenho que vir 2 ou 3 vezes por semana. Acabou nosso tempo. Já deixa teu arroba aí para te seguirem. Quem quer te perguntar, fazer perguntas. No Instagram, Débora Compag, estou lá. Ou da Débora Sebald Compagnoni. Pode procurar tanto no Face quanto no Instagram. Mande suas perguntas para cada dia melhorarmos o nosso programa. Lembrando que saúde não é brincadeira. Obrigado pela paciência e até o próximo programa. Tchau, tchau.